Oi, pessoal, e aí? Sejam muito bem-vindos. Tá todo mundo me vendo, me escutando? Mandem um joinha aí se tá tudo certo, ou mandem no chat se vocês estão me ouvindo bem, se estão me escutando bem. Estou muito feliz com a presença de todo mundo aqui. Estou muito ansiosa também para passar, né, tudo que eu preparei aqui para vocês. Preparei com, perfeito, ó, tudo ok, áudio, imagem, top. Preparei com muito, muito, muito carinho, né, tudo que a gente colocou aqui. E tenho certeza que vai agregar muito aí na caminhada de vocês. Então aproveitem, já mandem o link da reunião para os amigos designers, mandem nos grupos lá, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai agregar bastante. Me contem aí, gente. Tô muito feliz que tem bastante gente. Me contem aí de onde vocês são. Alguém aí já é meu aluno? Então tá ok. Ai, que bom, tá tudo certo. Ó, Linhares, Espírito Santo, Curitiba. Eu sou de Curitiba aqui também. O Ian, ex-aluno de São Paulo. Gente, tem gente da França aqui. A gente tá muito chique, meu Deus. Que legal. Caramba, tem muita gente, ó, interior de São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, ó, Portugal, gente, a gente tá muito chique, meu Deus, eu tô amando já. Maranhão, Porto Alegre, Rio de Janeiro, nossa, só eu e a Amanda de Curitiba, não tem mais ninguém de Curitiba? Caramba, isso é muito legal, né, a gente, todos os alunos, não só, e acho que não só na minha comunidade, mas em várias comunidades, como a gente tem contato com várias pessoas de vários lugares, né, isso é muito legal. Ai, gente, que legal. Tô adorando. E, e mais alguém aqui é meu aluno, além do Ian. O pessoal me conheceu por agora, ou faz tempo. Já vi o Figma Logo. Ah, legal. Então tem mais aluno aqui. Gente, para quem, né, já comprou o Fig Logo, nossa, eu acho que tudo que eu vou trazer aqui vai agregar muito, assim, porque é muito complementar, né, o Fig Logo com o Fig Brand, com o conteúdo dessa super aula, então bem legal. Conheci hoje pelo TikTok. Legal. Ah, gente, legal. Fico muito feliz, né? Tô muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Então, vamos começar, né? Sejam, né, primeiramente, gente, me avisem aqui se vocês estão vendo a tela certinho. Opa. Aí, ó. Mudou aí? Estão vendo certinho? Mudou, né? Foi. Então, primeiramente, né, sejam muito bem-vindos. Estou muito, muito feliz, né, de ter todos vocês aqui. E vamos começar, né? Para quem ainda não me conhece, né? Sei que tem muita gente aí que é meu aluno, que já me conhece, mas para quem não me conhece, me apresentar aqui para vocês. Então, é um prazer, eu sou a Lari Tedeschi, sou designer, né, de marcas, identidade visual. É uma área assim que eu sempre me identifiquei muito, apesar de já atuar em diversas outras áreas. Acho que a gente, como designer, acaba, né, trabalhando com outras áreas, testando outras áreas também. E desde que eu comecei, já comecei, né, criando conteúdo ali no Instagram e acabei me tornando infoprodutora, que é uma área assim que eu amo. Então eu amo muito, né, ensinar, criar os cursos, trazer um pouco do que eu vou aprendendo também para vocês, né? Então eu sou professora, né, de cursos de design e Figma, tanto os meus cursos como cursos de outras plataformas e escolas, né? Vocês podem já ter me conhecido também por outros cursos por aí. E a gente já tem, né, mais de 800 alunos, então eu fico muito feliz que cada vez mais, né, nossa comunidade vai crescendo e eu fico extremamente feliz de ter todos vocês aqui. Então, antes de tudo, né, antes de tudo isso que eu conquistei realmente, né, eu já fui alguém que precisou começar lá desde o início, né, então tudo que eu vou trazer aqui, tanto nessa super aula quanto no Fig Brand, é porque eu já fui essa pessoa que estava começando, que estava no início, né? Então, opa, tem o microfone ligado aí. Aí. Então, tudo que eu venho trazer aqui para vocês hoje é porque eu já fui essa pessoa que estava iniciando, que estava cheia de insegurança e com muitas dúvidas, muitas incertezas. E, né, com alguns anos aí de bastante estudo, de bastante dedicação, quero trazer tudo que me fez acertar, né? Trazer para vocês finalmente aí, principalmente nessa área de identidade visual. Então, gente,
para a gente já esclarecer aqui desde o início, né, para quem que é essa aula, para quem que a gente pensou esse conteúdo que a gente vai trazer aqui. Então, se você já trabalha com design, mas você quer se especializar em identidade visual, então, assim, eu vejo que tem muita gente que às vezes vem do UI UX, né, ou trabalha com landing pages, acaba fazendo serviços, mas sente a necessidade de trabalhar na área de identidade visual. Muitos clientes vêm e não tem uma identidade visual, né, você acaba tendo que delegar esse trabalho. Para quem trabalha, às vezes, com post, né, design de post, carrossel, às vezes também precisa desse serviço, acaba gostando desse serviço mesmo, né? Enfim, diversas outras áreas do design, mas se você quer se especializar realmente nessa área de identidade visual, nessa super aula com certeza vai agregar aí na sua caminhada. Se você está iniciando no design ou migrando de área, então, independente, né, do nível ali que você tá, mas se você está começando do zero, essa aula também vai te ajudar. E aqui, gente, um ponto bem importante para essa galera que está realmente começando, assim, não sabe nada. Ali no final a gente vai ter uma oportunidade bem legal para quem está começando. Então fiquem até o final aí, tá? Se você tem dificuldade, às vezes já trabalha no mercado de identidade visual, mas tem dificuldade de cobrar mais caro pelos projetos de marca, com certeza essa aula vai te ajudar, vai trazer insights bem legais aí, né? Se você se sente inseguro com a tua entrega atual dos seus projetos, então se você às vezes não tem aquela segurança mesmo, né? Você tem até os seus processos, mas você fica inseguro, às vezes não sabe justificar muito as suas decisões ali, você sente que essas decisões são muito estéticas, né? Com certeza essa aula vai te ajudar também. Se você não sabe o que é uma identidade visual estratégica, né? Era algo que quando eu comecei, eu não sabia, então eu até compartilhei aí em alguns anúncios, né? Que eu aprendi tudo na faculdade e quando eu cheguei no mercado, eu fiquei, tá, mas eu sei o que é uma identidade visual, agora eu tenho que saber o que é uma identidade visual estratégica, o que é isso, né? Não me ensinaram isso na faculdade. Então, vou trazer isso aqui para vocês, né? Abrir isso, porque eu sinto que tem muita gente sempre comentando aí na internet identidade visual estratégica, mas ninguém fala como, né, criar uma identidade visual que seja realmente estratégica. E se você não tem um método claro para seguir em seus projetos de identidade visual, tá? Então, aqui eu vou justamente, né, abrir o meu método. Então, vocês podem justamente, né, usar esse método, complementar com o método de vocês, no processo de vocês, então com certeza vai ajudar bastante. Então, gente, meu principal objetivo hoje é mostrar o caminho para criar um projeto de identidade visual estratégica que vale mais de R$ 5.000, tá? Então, eu venho perguntando bastante para vocês ali nos conteúdos no feed, no grupo, mais ou menos quanto que o pessoal tá cobrando, né? E eu vejo muita gente que acaba cobrando, às vezes, R$ 500, R$ 1.000, mas a gente sempre tem aquela trava, né, principalmente quando a gente está começando, de realmente subir um pouco mais, elevar um pouco mais o nível, né? E daí, se a gente aumenta um pouco, às vezes a gente não consegue fechar. Então, o meu principal objetivo hoje é mostrar para vocês o que tem numa identidade visual que vale mais de R$ 5.000 e para mais até, né? Porque à medida que você vai pegando experiência, vai praticando, você consegue subir muito mais esse valor também, tá? Então, só para fechar aqui o objetivo, para a gente estar todo mundo alinhado aqui, né? Você vai sair daqui, então, finalmente sabendo que é uma identidade visual realmente estratégica, né? Que essa é a grande dúvida, a grande questão que a gente tem aí, entendendo o processo por trás da tão esperada identidade visual de 5.000, né? Que a gente parece que às vezes tem esse valor, assim, né? Quando a gente está começando, não, eu quero conseguir cobrar R$ 5.000. Então, o que tem nessa tão esperada identidade visual de 5.000? Como apresentar suas decisões de design sem tremer na base? Então, né, às vezes a gente cria alguma coisa e a gente fica com aquele nervoso de apresentar para o cliente, porque muitas vezes a gente não sabe, na verdade, justificar o porquê que a gente escolheu aquilo, né? Então, hoje eu vou, né, ajudar nesse ponto aqui também e como conduzir a primeira reunião para fechar um projeto de maior valor, porque essa parte da reunião influencia demais. Então, é o primeiro contato ali que você vai ter com o cliente, né? Então, você precisa passar essa confiança de que o teu projeto vale mais, mas vai valer a pena para ele, né? Então, é essencial. Então, bora começar, gente.
por que é tão difícil conseguir cobrar caro por uma identidade visual, né? Parece que, meu Deus, às vezes a gente não consegue, a gente tem insegurança, a gente manda o valor, aí depois altera, baixa o valor, ou às vezes a gente manda mais alto e se arrepende. Comentem aqui, gente, quanto que vocês cobram numa identidade visual, só para eu ter uma ideia. Vamos ver. Eu vi que muita gente que a gente, né, tava falando antes, falava que cobrava até R$ 500, R$ 1.000, 1.500, ó, de 800 a 1.500, 1.000, então, ó, na faixa dos 500 mesmo. Gente, eu tenho certeza que só pelo valor vocês já conseguem cobrar mais sem mudar nada. Porque eu vejo que muito disso é um pouco de insegurança. Teve uma vez que eu fiz uma consultoria com uma aluna minha e eu olhei o projeto dela, ela cobrava em torno disso, assim, 600, 500. E eu olhei e falei, meu Deus, isso aí, tipo, sem mudar nada já tá valendo mais. E se a gente acrescentar ainda mais coisa, né? Tornar essa identidade visual estratégica vai valer muito mais. Então, ó, já cobrei 250 por tanta insegurança. Isso é um ponto muito que pega muito pra gente que tá iniciando, a gente tem muito medo, né? E isso eu vou mostrar mais pra frente pra vocês, mas a gente muda bastante nessa primeira reunião, nesse primeiro contato com o cliente, né? É extremamente importante a gente já deixar algumas coisas bem claras ali que vai fazer com que a gente tenha mais segurança também. E também o método, né? O próprio método já vai te ajudar a ter mais segurança de cobrar mais, tá? Então, tenho certeza que isso vai te ajudar. Ah, mas legal, ó, a maioria cobra nessa faixa, dificilmente, né, passa ali de R$ 2.000. Então, é isso, é difícil mesmo, né? Mas por que que é tão difícil pra gente? O problema, gente, o problema muitas vezes não é o software que você usa, não é o talento, não é a criatividade. Foi o que eu falei ali nessa consultoria com essa minha aluna, eu percebi que ela tinha um projeto muito bom, né? Então, muitas vezes não é isso, assim, não é a técnica que a gente tem que mexer, né? O problema é como o cliente enxerga você. Então, assim, para muitos clientes, o designer é apenas alguém que executa. E, gente, é aí que mora o perigo, né? Porque quando a gente é visto como um designer que só executa, o cliente ele vai brigar por preço. Pensa comigo, ele já tem uma ideia na cabeça do que ele quer. Ele já sabe o que ele quer assim, e daí ele só vai achar alguém que vai executar exatamente como ele pensou, né? E ele vai ver o mais barato, não adianta. Então, muitas vezes, a forma como o cliente, né, enxerga a gente já muda muita coisa, né? Então, executar algo que já foi pensado, muitas pessoas conseguem fazer, porque a tarefa mais difícil já foi feita, que é justamente pensar, né? Então, pensar no que precisa ser feito é que poucas pessoas sabem fazer, ou que às vezes vai te diferenciar de outros designers, que são vistos como designers executores, né? Então, justamente é esse ponto que a gente precisa entender. Já peguem e anotem aí, gente, que eu vou trazer vários insights, então já vão anotando aí, tá? Então, por exemplo, gente, quantas logos vocês veem por aí que são extremamente simples de executar, né? Mas provavelmente foram muito difíceis de pensar. Isso acontece demais. Trouxe até um exemplo aqui, a própria marca, o rebranding do Itaú, né? Cara, eu tenho certeza que todo mundo aqui pode pegar até o pente, vai conseguir reproduzir essa logo. Não é difícil, né? Não tô falando mal, obviamente. Ficou um projeto incrível, né? Mas ele é um design simples, assim, não tem, né, não tem um 3D absurdo, não tem um efeito absurdo que você não vai conseguir fazer. Mas por que que ela foi tão cara? Gente, esse projeto aqui custou R$ 5 milhões. Por que que ela foi tão cara? Porque o que custou realmente caro não foi é, o fato de executar isso aqui, né? Foi o fato de pensar. Então, pensar antes, né, de executar. Então, o que precisa ser feito, né? É aí que o cliente ele paga mais. Ele paga mais para alguém que vai pensar por ele, né? Então, isso aqui, esse projeto, né, todo mundo faria, mas será que todo mundo consegue pensar para chegar nesse resultado? Aí que tá a questão, né? Então, aqui um exemplo. Pensa.
num arquiteto, né? Ele não ganha dinheiro para só desenhar uma planta, pelo lápis que ele escolhe, pelo papel que ele escolheu para desenhar, ou pelo software, né? É, pela forma como ele desenhou aqui. Não. Ele ganha dinheiro para pensar estrategicamente na estrutura da casa. Então, ele vai ouvir as necessidades do cliente, né? Ele vai entender o que esse cliente precisa ali no dia a dia, se ele é um cliente mais idoso, que às vezes precisa né, de uma necessidade diferente, ou se tem criança na casa. Então ele vai procurar entender né, toda a família, todo o cliente que vai morar ali e vai pensar estrategicamente na estrutura da casa, certo? Então, né, o mercado ele paga pouco para quem faz, mas paga muito para quem decide o que deve ser feito, né? Que é o caso ali do exemplo que eu dei. Então, assim, quando o cliente ele te enxerga como um mero executor, não adianta, ele vai brigar por preço. Mas se ele te enxerga como uma peça essencial para as decisões da comunicação da marca dele, aí o jogo muda, né? Então é aí que a gente tem que se posicionar, a gente tem que se posicionar como essa pessoa, né? Não como esse designer que vai executar o que ele quer, não, a gente está ali para mostrar o que ele precisa, né? Aí vocês podem pensar, ah, não, mas eu já faço um briefing, eu não estou só executando, né? Mas eu quero que vocês pensem comigo, gente. Pensem lá no briefing que vocês têm, né, para o projeto de identidade visual de vocês. Será que o teu briefing hoje, ele te ajuda a pensar em uma marca que o seu cliente gosta ou que o seu cliente precisa? Então pensem lá nas perguntas que vocês colocam no briefing. Será que às vezes a gente se aprofunda realmente em perguntas que vão fazer com que a gente entenda o que o nosso cliente precisa, ou em perguntas né, que a gente vai perguntar ali o que ele gosta. Então, que cor você quer? Que cor você não quer? É muito comum, né, ter esse tipo de pergunta. Eu, pelo menos, quando eu estava iniciando o meu briefing, ele tinha algumas perguntas assim. E isso mostra muito que a gente está ali para executar o que o cliente quer, né? E não necessariamente estudar e nos aprofundar no que esse cliente precisa, né? Então, pensando nisso, a gente tem três tipos de designer hoje, né? Que daria para gente se enquadrar aí, né? O designer amador, o designer mediano e o designer avançado. O designer amador é o sabor designer, é o que faz o que ele acha que a marca precisa. Então, ele nem vai fazer um briefing direito. Ele vai ali, ele vai pegar, né, fazer umas perguntas iniciais, provavelmente no WhatsApp, e já vai desenvolver algo. Aí vai sumir 30 dias, vai voltar, aparecer do nada, ó, tá aqui seu projeto. E provavelmente o cliente vai pedir 500 mil alterações, né? A gente tem o designer mediano, que é o designer garçom. Ele vai te entregar o que você pediu, né? O que o cliente quer. Mas muitas vezes não é o que a marca precisa, né? Ele vai fazer, esse aqui é o famoso designer executor, ele vai executar muito bem, mas ele vai executar ali o que o, o cliente pediu, né? Ah, eu não quero vermelho, ah, eu quero azul, eu quero que tenha um pássaro na logo, né? Então, ele vai fazer, mas ele vai entregar o que o cliente pediu. E o designer avançado, que é o designer estrategista, né? Que entrega o que a marca precisa. Então, não é o que o cliente, que é o dono da marca, quer. Porque muitas vezes ele não sabe. É o que a marca precisa. Então, é esse designer que a gente precisa ser, né? É esse designer que consegue cobrar mais de 5 mil reais. É o designer que vai estar junto do negócio. Então, a gente tem muito essa. Eu vejo que a gente tem muito essa mania, assim, de enxergar o design que é como se fosse algo totalmente isolado do negócio, né? Mas não é, ele caminha junto. Design é uma ferramenta de venda, é uma ferramenta, né, de valor de marca, né? O design, ele vai criar o valor que o cliente enxerga daquela marca. Então, a gente precisa ser um designer estrategista, a gente precisa entender o que essa marca precisa. Porque muitas vezes nem o dono da marca vai perceber, né? Porque ele tem as suas tarefas ali do dia a dia, enfim. Isso também depende muito do tamanho da empresa, né, que a gente está falando. Mas então, gente, né, essa frase aqui de Martin Neumeyer resume muito bem
Inclusive, os livros do Martin Neumeyer, que é um grande autor aí que fala bastante de branding, de marca, recomendo muito os livros dele, né? Ele fala ali, né? Sua marca não é o que você diz que ela é. Nesse caso, você seria o dono da marca, né? É o que as pessoas dizem que ela é. Então, não é o que o dono da empresa diz. A marca ela é formada pelos consumidores, é o que os consumidores dizem. Isso vai formando, né, uma imagem de marca. Então, eles entram em contato com a marca, entram em contato enfim, Instagram, loja física, enfim, todos os pontos de contato ali da marca, e eles que vão tirar suas conclusões, né? Então, é o consumidor que diz. Então, a gente não tem que entender o que o dono da marca quer. Na verdade, esse briefing ele tem que ser 100% voltado ali a quem consome essa marca. A gente precisa entender o que é valoroso para eles, né? Então, é justamente aí que a gente vai entender o que a marca precisa. Mas como saber o que a marca precisa, né? Aí é a grande questão. Então, a gente já sabe que a gente precisa deixar de perguntar coisas ali, gostos, né, para o cliente, para o nosso cliente, né, para o dono da marca. A gente precisa ir mais a fundo, a gente precisa entender o que a marca precisa, mas como, né? Então, aqui, só para a gente voltar ali nos três, para a gente entender, né, responder essa pergunta, vamos voltar ali nos três tipos de designers que eu comentei com vocês. Vamos pensar no processo de cada um. O processo do designer amador, o designer bem iniciante. Ele provavelmente vai começar ali com um mood board, vai fazer a identidade visual, vai fazer o guia de marca, ou às vezes até nem faz o guia de marca, né? Dependendo no começo, a gente faz as coisas mais simples ali, né? Então, esse é um processo 100% criativo, né? A gente já vai e coloca a mão na massa. Se a gente for analisar o processo do designer mediano, ele já vai ali colocar um briefing, né? Então ele já tem o briefing ali. Então a gente tem lá 25% de estratégia e 75% de mão na massa, né? De parte criativa. Já tem alguma coisinha ali, né? E agora o processo do designer avançado já é muito mais complexo. A gente já tem ali 50% de estratégia e 50% de criativo. Então, na verdade, essa é a grande questão. Quando a gente quer descobrir o que a marca precisa, para a gente descobrir o que a marca realmente precisa, a gente precisa dar muito peso para a parte estratégica. Então não dá para ser só 25% de estratégia, aquele briefing de formulário rapidinho que o cliente vai responder. Será que a gente vai realmente descobrir o que essa marca precisa só lendo aquele briefing? Né? Que a gente também não pode deixar o briefing muito comprido, senão o cliente não responde, né? Mas a gente precisa ter ali, colocar mais peso na parte estratégica, né? Então, a gente precisa ter ali pelo menos metade do teu projeto precisa ser entender a marca, pesquisar o que já existe e ver como que essa marca vai se posicionar. Esse precisa ser o nosso trabalho ali no início, né? Então a gente precisa dar esse peso para a parte estratégica. Porque quanto maior a parte estratégica, mais saberemos o que a marca precisa. É realmente aí que a gente vê muita diferença no resultado. Muita, muita diferença mesmo. E é muito engraçado, porque quanto mais tempo a gente dedica na parte estratégica, menos alteração a gente tem na parte criativa. É muito engraçado. Eu percebi isso na minha caminhada mesmo. Nos meus primeiros projetos, tinha muito mais alteração. Depois que eu comecei a entender o que que era essa estratégia, como aplicar no meu processo, é quase zero. É quase zero alteração, de verdade, gente. É muita pouca alteração que a gente acaba tendo, por Elas quê? são muito Porque bagunceiras. toda a estratégia Quem? já foi A Aline validada ali. mandou. Opa, aí. A gente atingiu o limite de participantes no dia. Ah, tá. Fechou. Bora lá, continuar então. Então, gente, é isso. A gente precisa dar peso para essa parte estratégica, tá? E agora realmente vou mostrar o método aqui para vocês. Então, qual que é esse método que eu utilizo? Vou destrinchar cada parte ali, que vocês devem ter ficado um pouco confusos ali, mas vou destrinchar cada parte para que vocês possam aplicar no processo de vocês também, tá? Então, vamos lá. Dentro do método, eu vou mostrar três coisas aqui para vocês. O primeiro, contato, que é muito importante.
É ali que o cliente vai perceber se vale a pena colocar o dinheiro que ele está separando para essa marca ou para esse, né, ou para esse rebranding na tua mão ou não. Então, esse primeiro contato é essencial, tá? Depois, a parte do projeto, então, como que a gente vai conduzir cada etapa do projeto e as entregas, né? Quais são as entregas de um projeto que vale mais de R$ 5.000. Então, o primeiro ponto ali sobre o primeiro contato, né? Ninguém entrega mais de R$ 5.000 para uma pessoa que, né, você não confia. Ninguém vai fazer isso. Eu tenho certeza, né, que, sei lá, a gente vai fazer uma rinoplastia, que vai custar lá mais de R$ 10.000. Você não vai fazer com qualquer médico, né? Ou você está criando uma marca. Você não vai colocar R$ 10.000 para um designer que você não confia. Tá criando, né, uma casa. Você não vai colocar mais de R$ 10.000 na mão de um arquiteto que você não confia, porque depois você vai ter retrabalho, vai ter um monte de coisa que você, né, não gostou. Então, quanto mais a gente quer aumentar o valor do nosso projeto, mais a gente precisa passar confiança. E esse tipo, eu vejo que a gente que é designer iniciante, a gente se apavora muito, né, nessas primeiras negociações, porque às vezes a gente faz uma prospecção ativa, manda uma mensagem ali para tentar fechar um projeto e não fecha de primeira. Mas não vai fechar mesmo, porque quanto maior o valor, é mais lenta essa negociação mesmo. Primeiro a gente tem que fazer o cliente conhecer a gente, né? Primeiro passo. Depois a gente tem que fazer esse lead, né? Gostar da gente e depois confiar. Então ele precisa primeiro conhecer, depois gostar, depois confiar. E isso é um processo mesmo, né? E aí, uma pergunta, né? É mais fácil ganhar a confiança de alguém pelo WhatsApp ou por uma reunião? Você fecharia um arquiteto para fazer a sua casa sem pelo menos fazer uma reunião online com ele para conhecer, para ver como é que ele é, né? Sei lá, você faria uma cirurgia estética com alguém que você nunca viu, que você só conversou no WhatsApp, né? Então, quando a gente quer aumentar o valor, pensa que para o empresário a marca dele tem muito valor. Ele não vai querer colocar a marca dele na mão de qualquer um, né? Ainda mais para um público que já vai pagar mais de 5.000, mais de 10.000 num projeto de design ou de rebranding, né? Então, ele provavelmente vai querer conversar com você, conhecer você. E essa reunião, esse primeiro contato, obviamente, né? O primeiro contato a gente faz ali pelo WhatsApp, muitas vezes chega, né, pelo WhatsApp, por e-mail, enfim. Mas para a gente desenvolver um pouco mais, o ideal é a gente fazer uma reunião. Então aí eu já vejo que é um ponto que, quando a gente está no começo, né, a gente tem essa dificuldade de fazer uma reunião, dá aquele medo, aquela insegurança. Mas, gente, vão praticando, vão testando. Nas primeiras não vai ser bom, mas né, com a prática você vai pegando confiança. E, né, pode ser que perca os primeiros projetos, vai receber bastante não, mas quanto mais você treinar isso, né, a questão da comunicação, de você estar em reunião com alguém, de você convencer alguém, de você vender para alguém, é muito treinável. É questão de prática mesmo, né? Então, aí o primeiro ponto, é muito difícil você fechar realmente um projeto de mais de 5.000 sem fazer uma reunião nem que seja online, melhor ainda presencial, mas nem que seja online ali para conversar com a pessoa, tá? Então, a primeira coisa que você já vai riscar aí do seu processo é fechar direto pelo WhatsApp, tá? E se você percebe que o cliente não quer uma reunião, provavelmente ele não vai pagar mais de 5.000 ali, é bem difícil, né? Ele vai querer conversar ali com você, entender o seu processo. Se ele está entregando a marca dele na tua mão, ele provavelmente vai querer, né, vai querer conversar com você. Então, primeiro ponto aí, tá? Segundo, ninguém quer ir no médico para ser diagnosticado sem ser ouvido, né? Então, aí, na primeira reunião, a tua função é diagnosticar. E para a gente conseguir justamente fazer esse diagnóstico, a gente tem que ouvir. Então, eu vejo muito em designers que estão começando, que inclusive eu, né? Às vezes a gente já quer falar, já quer mostrar do nosso processo, não, porque a identidade visual vai ajudar você a fazer isso, você mudar a sua logo, né? Tem gente que vai fazer prospecção ativa, manda uma mensagem no direct do cliente, né?
Pega lá o celular, manda uma mensagem e fala: Olá, eu sou a Larissa, eu sou formada em design gráfico, nananã, eu faço, tananã, eu uso Figma. Lá, 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 lá. A pessoa começa a ler aquilo, ela já desiste, né? Eu aposto que você já deve ter recebido uma mensagem assim no direct. Aí você começa a olhar aquela mensagem toda assim, e você fala: Nossa, você cancela, não quer nem terminar de ler, né? Isso é natural do ser humano. Para você criar um relacionamento, né? É muito importante que você dê espaço para a pessoa falar. Isso vale até não só para negociação, para venda, mas até no dia a dia mesmo. Percebam, gente, vocês podem fazer um teste, né? Tenta fazer uma amizade com alguém falando só de você. Provavelmente essa pessoa não vai querer ser sua amiga, né? Você só fica falando de você, de você. Mas agora testa, dá um espaço para você ouvir ela. E se mostra interessado, né? Se mostra interessado, puxa, que legal, conversa, né? Escuta, dá atenção para essa pessoa, já é muito diferente. É muito diferente. Então, procurem sempre fazer isso na primeira reunião, né? É um espaço para você deixar ele falar, porque pode ser também que você perceba que nessa primeira reunião ali, que esse cliente não é para você. Pode ser que você perceba que ele está num momento que não vai dar certo o teu projeto, né? Então, esse é o momento para você realmente ouvir. Antes de você falar se o seu projeto, né, se o seu serviço vai ajudar ele ou não, você precisa entender em que momento ele tá, né? Então, anota aí mais um ponto importante na primeira reunião é você ouvir. Então, você tem que fazer as perguntas estratégicas ali para ele. Isso lá no FigBrand, né? Eu mostro um script também de perguntas estratégicas ali para você fazer nessa primeira reunião, né? Para você já captar o que o cliente precisa mesmo, se você vai conseguir ajudar ele, né? E perguntas que às vezes até fazem o cliente perceber que ele realmente precisa de você, né? Então, aí a gente precisa também ter essas perguntas estratégicas mesmo. Então, aqui, para fechar essa questão do primeiro contato. Primeira coisa, escuta ativa. Aquele primeiro contato é para você escutar o cliente, né? O teu cliente. Entender o momento do negócio dele, né? Entender se faz sentido, às vezes, uma identidade visual, se não faz, né? E ali você pode perguntar, né? Por que você procura uma identidade visual? Porque ali você já vai também descobrir o que ele tem de expectativa do seu projeto. E aí você já fala se realmente o projeto atende ou não, né? Terceiro ali, não falar só de si mesmo, né? Então, não chegar com aquela, porque eu uso tal software, eu já fiz projetos internacionais, e ele não quer saber disso, né? Obviamente, ele quer saber se você é competente, com certeza, mas ele quer saber se você consegue resolver o problema dele, né? O cliente quer saber se você pode resolver o problema dele. E para isso, você precisa escutar, né? Qual que é o problema dele? Onde ele está hoje e aonde ele quer chegar? Será que o seu projeto vai fazer isso para ele, né? Quarto ponto, que na minha opinião, assim, é essencial, é ser sincero. Então, eu acho que a gente não tem que ter essa vontade de fechar a qualquer custo, porque tem clientes que não são pra gente. E muitas vezes, quando a gente pega um cliente que a gente já percebeu que não é pra gente, a gente se frustra. A gente, a gente se arrepende, a gente tem um monte de alteração. Muitas vezes é aquele cliente chato que vai falar mal de você. Então, é bom a gente filtrar, né, nesse início e também ser sincero se a gente perceber que não é o nosso cliente, né? Daí a gente pode, ou que não é o momento do cliente também. Às vezes não é o momento dele fazer uma identidade visual agora. E por que que eu, né, sou muito a favor de você ser sincera? Porque você vai estar ajudando esse cliente, né? E daqui a pouco, quando ele precisar, ele vai voltar. Daqui a pouco ele viu que você ajudou ele, mesmo sem fechar um projeto. E muitas vezes ele vai querer te indicar para outras pessoas, ele vai sentir essa confiança em você. Então, como a gente falou desde o início, processo de venda, ainda mais de projetos de identidade visual, que são projetos que têm um ticket muito maior e eles demoram mais também, né? Então, você não vai fazer a identidade visual em 3 semanas, você vai fazer em um mês, 2 meses ou até mais, né? Então, é um processo de venda mais lento mesmo. E no final, só no final mesmo da reunião, você traz o que você observou. Aí sim que você vai trazer o que você analisou. Olha, faz sentido, o nosso projeto vai te ajudar. E aí seria legal acrescentar talvez um serviço de naming, Jesus te de ama. posts, né? Enfim, a gente
vai analisando mesmo e no final a gente traz essa observação, né? O que faz sentido. Aí, claro, aí vai depender muito do designer, né? Se você prefere mandar a proposta depois, fazer uma outra reunião depois, pensar bem ali o que mandar, como precificar, ou se você quer também já mandar nessa primeira reunião também, tá? Mas geralmente a gente avalia ali no final. E agora o projeto, né? Então, como que a gente vai guiar esse projeto? O primeiro a primeira parte do projeto, né, depois que a gente fechou, é o que, né, eu chamo no meu processo ali de research. É o processo em que a gente vai realmente investigar a marca. Então a gente vai eliminar aquele briefing de formulário, né, que a gente manda, faz as perguntinhas lá, ele responde rapidinho. E a gente vai fazer um processo, né, que nos permite realmente mergulhar dentro da marca, entender o que a marca precisa. Então, assim, é um conjunto de reuniões com os colaboradores da marca, e aí você pode ver quem que são pessoas que são as pessoas-chave ali para estarem nessas reuniões. Depende muito do tamanho da empresa que você está trabalhando, se é só o dono da marca, ou se você quer fazer essa reunião com o pessoal de vendas, que às vezes entra em contato direto com esse cliente, né? Sabe mais desse cliente, o pessoal de marketing, enfim, você vai ver quem que faz sentido colocar, tá? E você vai investigar 4 pilares aqui, tá? 5 pilares. O negócio desse cliente, né? Então, entender tudo sobre o produto, sobre preço, sobre o modelo de negócio, o público-alvo. Então, quem que é o consumidor dessa marca, né? Você precisa entender a fundo quem. Esse é um dos mais importantes também, porque é ele que vai entrar em contato com a identidade visual que você criou e criar uma imagem na cabeça dele, né? A proposta de valor. Então, o que a marca coloca como valoroso para esse cliente, né? A história da marca, que às vezes é um ponto muito importante que a gente pode trazer dentro da identidade visual, da comunicação visual e verbal também, né? E os concorrentes, porque a gente precisa entender também o que já existe no mercado e se a gente consegue achar um gap ali, né? Um lugar em que ninguém está se posicionando. Então, essas reuniões são essenciais ali, tá? E a gente faz geralmente através de dinâmicas de facilitação estratégica. A gente usa aqui canvas estratégicos, então são modelos dentro do próprio Figma, o FigJam, que a gente usa, que é como se fosse um quadro branco. Ele imita um quadro branco, né? O ideal é que você faça essa dinâmica pessoalmente, ali com post-its, né? Que a gente realmente crie um lugar em que a gente consegue trocar ideias, soltar bastante a criatividade, né? Mergulhar realmente na marca. Mas como a gente pega vários clientes, né, que às vezes não são da nossa cidade, a gente pode fazer essa reunião online. Daí a gente usa muito o FigJam e modelos prontos ali que a gente vai preenchendo com o cliente. Então são perguntas que a gente vai preenchendo sobre esses 5 pontos ali, né? Aqui até tem um exemplo de um print aqui de um workshop que a gente fez de um dia. Nesse projeto, a gente fez 3 dias de workshop. Então, olha o tanto de informação aqui, né? Esses quadradinhos são vários post-its que a gente foi coletando informações sobre a marca, né? E cada canvas desse investigava uma área, né? Daquelas ali que eu mostrei antes. Então, é basicamente isso, né? Ali no FigBrand, que eu vou mostrar para vocês no final dessa aula, vou apresentar para vocês o que a gente tá, né, o que a gente pensou para esse curso. Mas no FigBrand a gente traz esses modelos, né, que eu utilizo no meu processo com os meus clientes. Eu vou liberar para vocês todos os modelos que a gente tem. Tem vários modelos ali para negócio, para público, para proposta de valor, enfim. Depois a gente faz um relatório, né? Então não adianta só pesquisar. A mesma coisa com o briefing até, né? Não adianta só a gente fazer o briefing e ler. A gente precisa filtrar as informações, né? A gente precisa entender os padrões, entender o que faz sentido, né? Então a gente precisa fazer um relatório. Então, basicamente, aqui é um documento que vai resumir tudo que foi descoberto durante esse processo de investigação. Depois a gente analisa os concorrentes, tá? Então aqui a gente vai realmente entender o mercado, entender o que já existe, o que está sendo feito, né? E como que a nossa marca pode se diferenciar. E aqui, gente, não é só identidade visual, a gente vai analisar posicionamento, comunicação verbal, enfim, conteúdo, o que está sendo trabalhado, marketing, né? Analisar vários aspectos. No FigBrand eu também deixo um modelo de análise de concorrentes com todos os aspectos que você precisa analisar.
E a gente finaliza a etapa estratégica com a plataforma de marca, que é basicamente um documento que resume a essência da marca, né? Então, as principais diretrizes que vão orientar toda essa comunicação da marca. Então, vai conter a essência da marca, missão, visão, valores, posicionamento, público, personalidade, né? Então, a gente finaliza com o que. E esse documento aqui, ele vai ser essencial. Esse aqui é o briefing que a gente precisa para começar a etapa criativa, né? Então, é isso, tá? Essa parte é essencial. Aí sim, só aí que a gente entra na etapa criativa com o mood board. Então, na verdade, até antes do mood board, a gente vai pensar num conceito e aí na direção criativa. Então, conceito para a marca e a direção criativa é como esse conceito vai ser traduzido na comunicação visual da marca, né? Então, vai ser uma marca leve. Então, eu vou traduzir essa marca com elementos curvos, com uma tipografia mais, né, com menos contraste. É como esse conceito vai ser traduzido, tá? E o mood board é um painel semântico, né? Não precisa criar, não é nada que você já criou, é só uma junção de referências, né, que vai formar ali esse painel semântico, como cores, fontes, estilos, logos, imagens, elementos que vão representar esse conceito que você pensou para a marca, né? Aí a gente vai para o Key Visual. Gente, essa parte aqui é a parte essencial para vocês não terem alteração. Então, ao invés de você fez o mood board, vai direto para a identidade visual, né, construir toda a identidade visual, você vai fazer o Key Visual, que é uma pré-identidade visual, tá? A função é justamente validar o caminho escolhido para a comunicação visual da marca. Então, você vai fazer uma pré-identidade visual, você vai fazer uma identidade visual reduzida. Você vai fazer a logo ali, vai fazer uns de 6 a 8 mockups, não faz mais que isso, tá? Faz ali, né, pensa nas cores, na logo e tudo mais, nas fontes, mas você não vai desenvolver muito. Você não vai usar a proporção áurea para criar ali com muita complexidade. Você não vai fechar as 50 variações do logo, tá? Você vai fazer algo simples, ó. Essa é a minha ideia, mais ou menos isso aqui. E você vai apresentar para o cliente. Por quê? Porque se ele pedir uma alteração, você não vai ter que refazer o projeto inteiro, as 50 variações, os 30 mockups que você fez, por causa, sei lá, da tagline ali. Larissa Designer, ele pediu para trocar para Larissa Designer Gráfico, tá? Então, imagina, você tem que refazer os 30 mockups que você fez, a apresentação inteira, o guia de marca inteiro. Então, isso aqui, gente, colocar isso aqui no seu processo, juro, vai fazer com que você reduza muito a quantidade de alterações. Inclusive, é muito difícil ter alteração no Key Visual também. Por quê? Porque você validou toda a estratégia de marca antes. Você validou o mood board, você validou a plataforma de marca, você validou o relatório do research. Quando tudo isso é validado, você chega aqui na etapa criativa, é muito difícil ter alteração, porque você está alinhado com o teu cliente. Não é aquele projeto que você faz, some e entrega para ele, ele vai ficar, meu Deus, não era nem isso que eu estava imaginando. Óbvio que ele vai pedir 50 mil alterações, né? Então, isso aqui é ouro e no curso eu vou te mostrar, né, como fazer, vou te mostrar exemplos de que visual, como entregar isso aqui para o cliente. Então, bem importante isso aqui. Aí sim a gente vai para a identidade visual. E geralmente no meu processo, inclusive, no contrato, né, eu coloco que no KeyVisual o cliente ele pode pedir quantas alterações ele quiser. Quantas ele quiser, infinitas. Só que daí, validou o KeyVisual, não tem mais nenhuma alteração. Aí, se ele quiser alterar alguma coisa, eu vou dar um valor à parte, né? Ele vai ter que pagar por essa alteração. Isso não precisa acontecer no teu caso, né? Você pode colocar da forma que você acha melhor, mas, gente, não tem, assim, tem uma, duas, sei lá, um teste, assim. Teve um projeto que a gente fez 2 testes e no final a gente voltou para a primeira, né, para a primeira versão que a gente tinha validado ali do KeyVisual. Então é muito difícil, mesmo que você deixe alterações livres ali, é muito difícil. Por quê? Porque tem todo o processo, a gente tem toda a parte estratégica. E daí quando você chega para apresentar as suas decisões aqui na identidade visual, você tem base para explicar. Olha, eu escolhi colocar, né, a logo dessa forma, por quê? Porque a gente analisou lá seus concorrentes, porque a gente viu que a gente tem que se comunicar dessa forma, né? Então tudo está validado, tá? E aí sim a gente finaliza com o guia de marca, que também é essencial para um projeto de mais de 5 mil reais, não tem como não ter isso aqui, né? Que contém todas as diretrizes daquilo que você pensou. Que o guia de marca ele vai basicamente fazer com que essa marca mantenha essa consistência visual depois que você soltar ela no mundo, né? Ela vai conseguir
reproduzir tudo que você imaginou. Então, aqui a gente tem que ser bem técnico mesmo, né? E para fechar, né, quais são as entregas de todas essas etapas, né? Para fechar o método. A gente tem ali o relatório do research, né, que eu mostrei ali no início, a análise de concorrentes, você pode validar, a plataforma de marca, e a parte criativa, o conceito de direção criativa e mood board, você valida, entrega para ele, valida o que visual, a identidade visual, né, logotipos, variações e todos os assets da marca, tudo que você criou, e o guia de marca, tá? Então é basicamente essa a entrega. Se você continuar criando identidade visual só pulando direto para o visual, você sempre vai depender do gosto do cliente. Então, quando a gente faz um briefing pequeno, quando a gente não faz briefing, quando a gente não dá peso para essa parte estratégica, a gente depende do gosto do cliente. E é aí que a gente se ferra mesmo, né? Que a gente é desvalorizado, né? Porque realmente a gente só está executando. E tem muita gente no mundo, inclusive inteligência artificial, que executa, né? Agora, quando você aplica um método, então quando a gente tem um método, realmente, né, todo esse método estratégico, tudo vai mudar. Porque você deixa de tentar acertar e começa a construir com intenção. Então, tudo que você faz na parte criativa tem um porquê. E quando o cliente perguntar, você vai saber responder com segurança, falar, ó, a gente fez isso por causa disso, né? Faz sentido com tudo que a gente analisou, né? E é isso que diferencia um designer amador para um designer estratégico, que fatura mais de 5 mil por projeto, né? Não é o cliente que vai conduzir as decisões, é você. Então, você que vai liderar realmente esse processo, tá? Você é o líder. Obviamente, no final, a palavra é do cliente, mas você que vai mostrar o que precisa ser feito, né? E fazer, e executar também. Então é isso, gente, né? Essa aula foi justamente para mostrar esse caminho, mas a gente vai aprofundar muito mais ele, né? Eu tenho muito conteúdo realmente para trazer para vocês sobre isso. Então a gente vai aprofundar no Fig Brand. Eu vou mostrar agora um pouquinho de como tá esse curso, tá? Que é basicamente o curso é a gente destrinchar tudo isso juntos e vocês vão ver que ele é um curso que eu pensei para ser algo que a gente vai fazer juntos. Então a gente não quero que seja mais um curso que vocês vão comprar e vai ficar guardado e vocês vão demorar um ano para finalizar ele. Não, gente. A gente vai passar juntos e finalizar isso em 5 semanas, tá? E a gente vai validando cada etapa. Então vamos lá, né? Então, esse curso, gente, eu criei porque realmente eu ouvia todo mundo falar coisas que ninguém falava, né? Então, identidade visual estratégica, coisas que ninguém explicava, e eu quero trazer aqui, né? Quero trazer aqui para vocês. Então, foi por isso que eu criei esse curso. Então, no curso, gente, a gente vai passar aqui, a gente vai ter todos os módulos, esses são os módulos principais do curso, tá? A gente vai ter. Deixa eu só aqui, só um. Aqui. Opa. Então, a gente vai ter o módulo de bem-vindos, que é onde eu vou explicar como o curso funciona, tá? Fundamentos da marca. Então, aqui é um módulo essencial para a gente entender diferença de branding, marca, identidade visual, conceitos básicos que a gente precisa entender se a gente está nesse mercado, tá? O que é uma identidade visual estratégica? Eu vou mostrar lá todos os pontos que você precisa entregar, tudo que você precisa criar numa identidade visual estratégica, tá? Aí a gente vai para a etapa inicial, né, que a gente já falou alguns pontos aqui na aula, mas como realmente melhorar ali os processos iniciais do seu estúdio para fechar projetos que valem mais, tá? Depois a gente vai para o módulo de estratégia de marca, onde a gente vai aprofundar tudo isso que eu mostrei para vocês aqui na parte estratégica, o research, né, o relatório do research, usar os canvas estratégicos, como fazer essa reunião, né? Depois a aula de identidade visual, então processo criativo na prática, né? Como que a gente vai pensar ali nas cores, nas fontes, na logo. Vou mostrar tudo isso para vocês. Fechamento e entrega, então como fechar tudo isso e entregar para o cliente. Estudos de caso, então aqui eu vou mostrar projetos meus, né, que eu usei essa metodologia e como que eu fui construindo cada parte do projeto. E módulos bônus, que são 2 workshops. Então vem um workshop de impressão no Figma. Então, assim, gente, esse curso eu vou mostrar, é muito desenvolver essa metodologia. Ele é um curso um pouco mais teórico que os outros, que para quem já comprou curso meu, né? Os outros cursos são muito práticos. Esse curso é um pouco mais sobre a metodologia em si. Porque aqui, gente, a grande diferença para você parar de cobrar R$ 500 e cobrar R$ 5.000 não é a forma que você
cria, é a forma que você pensa. Então, é um curso que eu preciso mostrar para vocês como pensar, entendeu? Por isso que ele é um curso um pouco mais teórico mesmo. Só que aqui nesses módulos bônus, nesses workshops, a gente tem um pouco da prática, que eu vejo que é uma dúvida que muita gente me pergunta, né, para quem usa o Figma. Então, impressão no Figma, como fazer impressão e como criar mockups no Figma. Mas, gente, esse curso serve para quem não usa o Figma também, tá? Apesar de ter esse bônus aqui da prática, todo esse curso, toda essa metodologia, ele pode ser utilizado para quem não usa o Figma, tá? E daí, gente, nesse curso, nossa, acho que meu computador tá meio travado. Tava tão bonitinha a apresentação, deu uma travada aqui. Mas enfim. A gente vai ter atividades práticas para você colocar a mão na massa. Então, cada módulo ali que eu mostrei para vocês vai ter uma atividade prática. E por isso que eu falei que é um curso que a gente vai fazer juntos. Porque a ideia, obviamente, não é obrigatório, mas a ideia é que vocês assistam o módulo em uma semana e façam uma atividade prática, tá? E cada atividade prática, né? Então, a gente vai ter 5 no total. O conjunto dessas atividades práticas vai ser o projeto de conclusão de curso. Esse projeto é o projeto que vocês precisam entregar para conseguir o certificado do curso. Então, eu fiz isso para que vocês realmente coloquem a mão na massa e que vocês já saiam do curso, né, em 5 semanas, com um projeto pronto para colocar no portfólio de vocês. Então, essa é a ideia, né? Por isso que eu falo que é um curso que é um pouco mais teórico, mas vocês vão colocar a mão na massa e vão fazer, tá? A gente vai ter uma comunidade engajada para interação e networking, né? Toda a comunidade pessoal que já é do curso sabe que a gente tem nossos grupos lá e é muito legal. A gente vai ter um específico ali pro FigBrand para a gente tratar desses assuntos de cliente, né? Falar ali, tirar dúvidas, enfim, tudo que vocês quiserem comentar, falar do dia a dia também de designer é muito legal. A gente tem uma troca bem legal nos grupos. E caixa de ferramentas com templates editáveis. Então, todos os templates que eu uso ali, de todo o meu método, vocês vão receber, tá? Então, vocês vão já ter uma base, obviamente, é um template um pouco, ele já não tá 100% elaborado, porque vocês vão personalizar ali para, né, pro estúdio de vocês, para a identidade visual de vocês, enfim, vocês vão adaptar uma base que vocês vão ter. Então, gente, vocês vão receber tudo realmente, e durante as atividades, eu preparei essas atividades, né, formando o projeto de conclusão, para que vocês já vão colocando na prática, porque eu sei, porque eu já comprei curso online assim e ficou parado, e no final eu não coloquei em prática. Então, essa é a ideia, sabe? Que eu quero que quem entre no curso realmente queira mudar, tá? Módulos bônus de profissionais. A gente vai ter vários bônus bem legais com profissionais. Então, a gente vai ter o Daniel do BeMessage. Para quem não conhece, BeMessage é uma plataforma para envios automáticos no WhatsApp. Eu usei ela no lançamento passado e eu gostei muito. Eles estão com atualizações muito legais. E ele vai falar sobre a importância, né, da gente ter essas automações, né, algumas automações, a importância ali de você atender bem os clientes, né, para poder prosperar. E ele vai deixar um cupom para quem quiser usar a plataforma também. É bem legal, eu já usei, é muito boa. Criação de conteúdo para prospectar clientes com a Amanda. A Amanda que está me ajudando, inclusive, nesse lançamento, ela está aqui atrás. Maravilhosa, gente, sério, o trabalho dela é incrível, ela sabe muito sobre criação de conteúdo, então, assim, muito top, tá? Tráfego pago, o Alisson vai falar que também é o meu gestor de tráfego e, gente, sério, perfeito, ele vai ajudar vocês, quem quiser criar campanha de tráfego pago. Ele já me entregou o módulo bônus dele, simplesmente tem acho que, se não me engano, tem 4 módulos, ele separou cada aula, então, assim, tá completíssimo. Isso aqui, gente, vocês não têm noção, tá muito incrível. Como encontrar seu estilo com Gabs. Pra quem conhece a Gabs do Estúdio Gabs, ela tem um estilo, assim, totalmente único e ela preparou essa aula aqui, né, pra falar sobre encontrar o seu estilo mesmo, né, que a gente tem essa dificuldade, nós designers. Como criar uma landing page no Figma com o Bruninho, que é um profissional incrível também, a gente sempre tem muita troca ali no Instagram e ele tem assim, projetos absurdos também de landing page. Criando mockups no Figma com o Thiago Medeiros. Então ele também que é um expert em Figma, que para quem, né, gosta de Figma já conhece, o Thiago é fera. Gerando imagens temáticas com Nano Banana Pro com o Ricardo, que também o Ricardo, meu Deus, é top em Figma e agora com inteligência artificial eu falei, não, eu preciso desse bônus aqui no curso porque eu sei que vocês vão amar. Posicionamento para designers com a Fernanda Prado, tá? Do Honeybee Brand,
que é o estúdio dela. Ela fala muito, ela assim tem conhecimento muito grande, muito bom sobre designer de marca, né, sobre design de marca, sobre posicionamento, e a aula dela vai ser específica sobre como deixar de ser o designer executor e se posicionar realmente como um designer especialista, né, estrategista. Opa, falei errado. Ilustração no Figma com Bia, então a gente tem um módulo um pouquinho mais prático também. É muito legal o estilo que a Bia traz. É, assim, para quem não conhece a Bia, é o Bia do Made by Bia, que é o Instagram dela. É bem legal, ela faz ilustração assim, e é lindo, é bem legal. E implementação de página com Figma mais Framer. Então, você já aprendeu a fazer uma página no Figma aqui, você pode aprender a implementar pelo Framer com o Gui Neder, que é muito fera também de Framer. Nossa, ele é incrível. Inclusive, ele que me fez mudar aí para o Framer, que agora todos os meus sites estão no Framer. É top, assim. Para quem usa o Figma, muito, muito legal, tá? E vamos lá, gente. O que a gente vai ter, então, dentro do curso, né? Então, primeiro módulo de fundamentos da marca, tá? Vamos ter também ali o módulo de primeira reunião com o cliente, né? Esses primeiros passos. Parte da estratégia de marca, que é essa parte aqui vale ouro realmente para o projeto de vocês. Criação da identidade visual, então colocar a mão na massa, como fazer essa tradução da parte estratégica para a parte visual, né? Fechamento e entrega de um projeto completo. Então, como que a gente vai fechar, como que a gente vai entregar para o cliente, né? Quais formatos, enfim, tudo ali para realmente entregar um projeto de valor mesmo. Os estudos de caso, que também são incríveis ali para vocês realmente entenderem na prática como é feito, né? Verem como que foi pensado cada ideia ali dos projetos que eu já criei. E usando o Figma, né? Que para quem usa é muito, muito bom, né? Dá sim para a gente usar a Figma para criar, né? Um projeto de identidade visual. Os 2 workshops bônus de impressão no Figma e mockups no Figma. Então a gente vai ter também não só no meu workshop ali, mas também o módulo do Thiago, né? E, gente, tem mais módulo, eu acabei não falando lá, mas tem mais módulo para entrar de profissionais, tá? Eles já falaram que vão mandar, então vão ter mais profissionais que vão entrar. Só que como eles ainda não mandaram a aula, não coloquei ali, mas em breve vai chegar mais aula. Então eu pretendo sempre estar atualizando ali para vocês. Sempre que tiver, né, profissional ali, profissionais bons, eu vou trazer, porque é muito bom para complementar mesmo e para conhecer, para a gente ter essa troca com outros profissionais que são muito bons no mercado, né? As aulas bônus com os profissionais convidados, a caixa de ferramentas, né? Então, todos os templates que eu utilizo para vocês poderem duplicar e já reutilizar na prática aí na criação de vocês. A comunidade e suporte no WhatsApp, né? Então, tudo isso aqui, gente, realmente, assim, vale muito, né? Porque é um conteúdo que vai agregar muito ali para vocês. É né, um valor que, que, assim, depois, né, quando vocês realmente colocarem tudo isso em prática, vocês vão ter esse retorno. Porque vai fazer valer, né, a identidade visual de vocês, vai sair dos 500, né, para os 5.000 para cima depois, né? Então, com essa metodologia, vocês conseguem fechar projeto de mais de 10 mil reais, né? E hoje a gente vai estar vendendo esse curso por 597 à vista, tá? Então 12 vezes 61,74. Gente, é um valor tranquilo, tá? A gente está fazendo isso porque é a nossa primeira turma e é, a gente quer realmente entregar algo de valor para vocês, tá? A gente quer realmente que vocês tenham essa mudança, sabe? Realmente deixem de ser designers executores e virem designers estrategistas mesmo, tá? Então, ó, é menos que um combo do Mac por mês, né? E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá? E, gente, reforçando aqui, a gente tá abrindo agora, literalmente, né, as vagas do Fig Brand. E elas vão até dia 30, tá? Então a gente vai fazer dessa vez. Eu sei que vocês estão acostumados com os meus cursos que estão sempre liberados, mas o Fig Brand vai ser por turma, justamente pelo que eu expliquei para vocês, que é um curso que eu vou acompanhar vocês ali, né? Então vocês vão módulo por módulo juntos. Então por isso que a gente vai fechar a primeira turma. Então tem até dia 30 para fechar, tá? E aí que entra o que eu acho que vocês vão amar, que eu falei lá no início para os iniciantes, tá?
Porque para quem está iniciando, como eu falei, esse curso é um pouco mais de metodologia, né, de um pouco mais teoria. Obviamente, vocês vão aplicar na prática, mas isso depende muito de vocês também, né, de realmente estarem dispostos. Mas para quem não sabe nada de Figma, não sabe nada, né, dessa parte de ferramenta mesmo, que eu sei que tem gente que, pelo que eu vi ali, pelo que a gente estava conversando nos grupos, né, no Insta, tem gente que ainda tem essa necessidade de aprender Figma. Eu vou liberar pelas 24 horas, então até amanhã, até as 9 horas de amanhã. Primeiro, né, mentoria em grupo com 2 encontros ao vivo. Então, como eu falei, gente, a gente vai seguir em 5 semanas. Então, vocês vão fazer a primeira semana, a segunda semana, na terceira semana a gente vai fazer um encontro ao vivo para tirar dúvida, para eu ver as atividades de vocês, para ver se vocês estão no caminho certo. Aí, daqui a 2 semanas, a gente vai fazer mais um encontro ao vivo, tá? Então, pra gente ir validando esse processo, até para eu ajudar vocês no trabalho final de curso, né? Que é, eu vou analisar todos os projetos, eu vou trazer uma devolutiva para vocês com projetos de destaque e a gente vai ter uma formatura. Realmente, a gente vai ter uma aula ao vivo que vai ser uma formatura. Então, é muito importante essa mentoria aqui para eu já ajudar vocês, tá? Também, comprando agora, dentro das 24 horas, a gente vai ter ali o Fig Logo e o Fig Lab. Então, quem comprar agora também ganha o Fig Logo e o Fig Lab. Lembrando, gente, o que é o Fig Logo e o Fig Lab, né? O Fig Logo, ele é o meu curso que ensina a criar na prática logos dentro do Figma. Então, como nesse curso, no Fig Brand, é um pouco mais teórico de metodologia, eu preparei esse bônus especialmente para quem está começando, para que vocês tenham essa parte ali prática do Figma, para quem realmente quer usar o Figma, né? E o Fig Lab são os módulos onde eu ensino o Figma do zero. Então, a gente, né, para quem não sabe mexer no Figma, também ganha o Fig Lab, que aprende do zero ali a mexer no Figma. E, gente, todos os meus cursos, né? Tanto o Fig Logo, Fig Brand, Fig Post, todos os meus cursos têm a assinatura do Figma, o plano educacional, tá? Então a gente tem essa parceria ali com o Figma. Todos os meus alunos conseguem o plano educacional. Então, vocês entrando e garantindo o Fig Lab, vocês conseguem ali esse plano educacional, tá? Não precisa pagar ali pelo plano Pro, vocês têm um ano para testar o plano educacional do Figma usando as ferramentas ali, então é bem top. E o terceiro bônus ali, e-book de posicionamento, e-book de precificação para designers, que são e-books meus que eu já liberei na da Black Friday, que bastante gente gostou e eu vi que era um conteúdo que podia agregar muito também, para quem gosta mais de ler, né, de aprender aos poucos ali. Eu sei que tem vários insights que vão ajudar muito vocês nessa parte do posicionamento e da precificação, tá? Então, gente, quem comprar agora nas 24 horas garante os 3 bônus. Quem comprar nas 48 horas vai, né, daí só os 2 bônus, Fig Logo, Fig Lab e o e-book, os e-books. E nas 72 horas, os e-books, tá? Então não deixem para depois, principalmente se você tá, né, iniciando, porque tá valendo muito a pena, gente. Tá valendo muito a pena, tá? E para quem já é aluno, como eu falei também, né, mandei lá no grupo, eu vou ter uma oferta especial para vocês, né? Então, os alunos vão receber todos os módulos, né, principais ali, os bônus, bônus de convidado, né, caixa de ferramentas. Vão receber os três bônus ali, independente se comprarem agora ou no dia 30, tá? Você é meu aluno, você vai receber isso aqui, tá? E mais um cupom de 20% de desconto, tá? Então, realmente vai ficar bem top para quem já é aluno. Vocês sabem que eu sempre procuro trazer algo especial para vocês, porque vocês, cara, sem vocês nada disso existiria, né? Nossa comunidade, eu sempre falo, eu sou muito, muito grata, né, por ter vocês aí comigo. Então, não podia deixar de trazer um cupom especial para vocês, tá? Esse cupom, ele é colocado automaticamente no checkout. Então, quando você for preencher o checkout, já coloca o e-mail que você comprou. E sim, vale para ex-alunos também. Todo mundo que já foi meu aluno, mesmo que não tenha renovado, vai receber esse cupom, tá bom? Então é só colocar. Lembra de colocar o e-mail da tua conta da QIFI, que ele vai pegar automaticamente o cupom, tá? Qualquer coisa, se não lembrar o e-mail, né, tenta busca lá no seu e-mail
Kiwify ou algum curso que você já tenha comprado que você vai relembrar lá, ou qualquer coisa, manda mensagem pra gente ali no nosso suporte que a gente dá uma olhada, verifica, tá? Mas é para ele aplicar automático. Então, gente, assim, tá super top. Para quem é aluno, principalmente do Fig Logo, isso aqui vai complementar muito a caminhada de vocês, tá? Tenho certeza. Gente, o Fig Brand tem 7 dias de garantia para você se adaptar. Então, se você não gostou da metodologia, né, você pode devolver, super tranquilo. Mas eu espero realmente que vocês gostem, porque foi preparado com muito carinho e a gente vai caminhar juntos nisso, tá? Como eu falei, a gente vai passo a passo melhorando realmente, tá? Então, bora aproveitar o quanto antes, porque tá valendo muito a pena. Já vi o pessoal falando ali que tá valendo muito a pena e realmente. Opa, deu uma travada aqui. Acho que voltou, né? E é isso, gente, ó. Então, já deixei o QR Code, é só escanear, né? Já aproveita que o bônus de 24 horas está liberado, ele vai acabar amanhã. Às 9 horas da noite. Então, amanhã às 9 horas da noite, você entra no combo de 48 horas e vai perder a mentoria, tá? A gente vai estar enviando o link no grupo também do checkout. Então, para quem não consegue escanear o QR Code, será que dá para mandar? Acho que dá para mandar aqui no chat também, né? A gente já manda aqui no chat. E agora, gente, vamos abrir para as dúvidas, né? Só uma coisa antes, gente. Aqui, só para reforçar, né? O que eu falei. Esse curso realmente não é para todo mundo, tá? É para quem quer dar um passo e praticar, para quem realmente vai conseguir se dedicar, porque como vocês viram, né? Vai ter trabalho de conclusão de curso, vai ter atividade prática, não é só para você ver enquanto faz outra coisa, tá? É para você tirar um tempo do seu dia, para você se organizar. A gente vai ter um cronograma, a gente tem ali um dashboard dentro do Notion para você se organizar com tudo que você precisa. Então você vai precisar realmente dedicar uma parte do seu tempo por essas 5 semanas e um pouquinho mais para frente, porque daí vai ter o prazo ali para entrega do trabalho. Caso precise fazer alguma coisa depois, você vai ter que tirar um tempinho também, tá? Então, assim, eu preciso da dedicação de vocês, né? Eu preciso que vocês participem das aulas ao vivo para quem conseguir a mentoria em grupo, né? Tirem as dúvidas, porque é realmente na prática que as dúvidas surgem. Então, por isso que é tão importante praticar, e quem é meu aluno já sabe, o que eu mais falo, acho que a frase que eu mais repito em todas as aulas é prática, pratica, que é a prática que vai fazer você realmente evoluir, tá? Então, isso que é o mais importante. Por isso que é um curso que, assim, você precisa de dedicação, não vou mentir, tá? Mas eu tenho certeza que essa dedicação, essa prática que vocês colocarem, vai fazer a diferença na segurança de vocês nos próximos projetos e até a forma como vocês entregam, né? Tanto na entrega quanto nas decisões, né? Vocês vão ter mais base ali para justificar as decisões de vocês e vão ter menos insegurança para cobrar mais, tá? Então, só para frisar aqui que realmente você tem que estar disposto, e eu também vou estar disposta, vou estar ajudando vocês, vou estar corrigindo os trabalhos, vou estar ali para realmente ajudar vocês, beleza? Então é isso, gente. Espero que fiquei muito feliz, né, de trazer esse conteúdo aqui. Já vi algumas mensagens por aqui, acho que o pessoal gostou, né? Mas não sei se ficou alguma dúvida sobre o Fig Brand. Se tiver alguma dúvida, podem mandar, que a gente vai respondendo. Claro, Deixa eu abrir o perguntar aqui se você vai ensinar a prospecção. Então, gente, a gente vai ter uma aula sobre prospecção, tá? Na parte inicial. Então, eu falo um pouco sobre prospecção. E no módulo da Amanda também, de criação de conteúdo, como tem tudo a ver, a gente vai ter conteúdo sobre prospecção, tá? O curso não tem foco em prospecção, mas a gente vai trazer conteúdo sim. E tem um módulo também para entrar de outro profissional, que vai falar só sobre prospecção também. Então, a gente vai ter 3 aulas aí de 3 profissionais diferentes, né? Eu, a Amanda e o Luiz que vai entrar aí mais pra frente. E ele vai falar sobre prospecção também, tá? Então a gente vai falar assim sobre prospecção. Beleza? Vamos ver se tem mais dúvida. Deixa eu entrar aqui no chat. Gente, perdi todas as mensagens. Ó, o projeto final é a criação de uma marca? Isso. Então, a gente vai. O projeto final, ele vai ser o conjunto de cada atividade. Então, como cada módulo a gente vai passar por cada etapa, né? Como se fosse um passo a passo mesmo.
Então, no primeiro módulo, vocês vão ter que fazer uma atividade, né, que vai ser relacionada ali ao estúdio de vocês, a vocês como profissionais. Depois, preparar a proposta ali comercial de vocês, preparar o contrato. Depois, a gente vai para a etapa inicial, que vocês vão receber um briefing. Então, vocês vão receber o research completo, como se esse processo tivesse sido feito com um cliente. É um cliente fictício, né, obviamente. Mas a gente deixou super completo para que vocês possam analisar tudo e realmente criar essa marca. Então, vai ser uma marca fictícia, né, para fins educacionais mesmo, mas vocês podem colocar no portfólio. Daí, claro, né, deixa ali que é um projeto educacional, mas já traz muito valor ali para o portfólio de vocês, né? Então, é um projeto fictício mesmo. E daí, o conjunto dessas atividades vai ser a construção dessa marca, que tá bem legal. Eu tô bem ansiosa, até eu quero criar, porque achei que ficou bem legal. O acesso, gente, é anual, justamente porque, como a ideia é que a gente vá juntos, a ideia não é que vocês tenham essa. Eu penso assim que quando o curso é vitalício, a gente fica, daqui a pouco eu vejo, sabe? Eu tenho um pouco essa impressão, por isso que eu deixei o acesso anual. A ideia é que vocês apliquem isso, sei lá, daqui a 6 meses vocês já consumiram esse conteúdo, né? Vocês já aprenderam, vocês já evoluíram, já aplicaram tudo, fizeram tudo juntinho, e a gente já, né, na teoria, não vai precisar das aulas de novo. Obviamente, né? A gente, como eu falei, eu vou trazer mais bônus sempre que eu puder, eu vou trazendo. Então, durante o ano, vocês vão poder reassistir as aulas. Mas a ideia é ser um curso anual mesmo para que vocês apliquem na prática. Então, como eu falei, eu não quero que esse curso vire algo que vai ficar parado ali, sabe? Então, por isso que eu acesso anual. Outra pergunta, tem pagamento no boleto? Tem sim, aham, a gente consegue liberar o pagamento no boleto. Eu acho que não está liberado aqui, mas a gente consegue liberar. Deixa eu ver aqui. Saindo da live eu vejo certinho, mas daí a gente vai conversando sobre essas questões de pagamento também, se surgir mais dúvida, a gente vai conversando ali no grupo. A gente vai abrir o grupo para vocês mandarem dúvidas, tá? Eu acho que realmente o do boleto eu não deixei liberado, mas daí a gente libera ali, beleza? E o TCC tem prazo então. Isso. As atividades, como funciona? As atividades não têm um prazo assim que eu vou corrigir. Não. É mais um prazo para vocês fazerem até aquela etapa, né? Fazerem até aquele prazo para a questão de organização de vocês. A única coisa que vai ter um prazo para entrega é o trabalho de conclusão, tá? Porque daí eu vou precisar, né, corrigir. Então a gente vai ter um prazo. Deixa eu ver certinho o prazo, vou entrar aqui no dashboard do Notion, que agora de cabeça eu não tô lembrando. Mas se não me engano, é um pouquinho mais para frente, para vocês terem tempo ali de participarem das aulas ao vivo, tirarem dúvidas. Até porque uma coisa que eu defendo muito em questão de projeto principalmente de identidade visual, é essa questão da maturação das ideias, né? Então, eu acho que num projeto de identidade visual, a gente está construindo uma comunicação para uma marca que a ideia é que perdure por muito tempo. Não é para daqui a um ano a marca mudar, né, de identidade visual. Então a gente precisa de tempo para amadurecer as ideias. Por isso que eu coloquei os prazos das atividades um pouquinho, né, a cada semana, mas vocês vão ter mais um tempinho, mais umas semanas ali para entregar realmente o trabalho final, para avaliar se realmente o que vocês construíram tá tudo certo, se precisa mudar alguma coisa, podem validar ali no grupo, nas aulas ao vivo, tá? Deixa eu ver certinho até quando. Então, vocês vão entrar hoje, né? Vocês têm até dia 30 para entrar hoje. O nosso cronograma, ele. Ó, deixa eu pegar aqui o trabalho. A entrega do trabalho de conclusão é até dia 1º de julho. Não, junho, perdão, junho. Então, né, tem bastante tempo para ir tranquilo também. Caso não consiga seguir o cronograma que a gente planejou, você ainda tem um tempinho ali para entregar. Então, é bem tranquilo, tá? Não é também super na correria. Mas é isso, gente. Tem mais alguma dúvida? Deixa eu dar mais uma olhada no chat. Para mim não apareceu o desconto mesmo que o e-mail certo. Tá. Depois, essas questões de quem já foi aluna, né, ou aluno, que não, se não funcionar o cupom, me mandem, né, Isso, manda no contato do suporte ali no grupo que a gente vai verificando, beleza? Todos os e-mails para ver se não deu alguma coisa errada, beleza? Tem mais alguma dúvida? Pode continuar a apresentação. Tá, fechou então.
Então, gente, acho que é isso. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, como eu falei, a gente vai deixar ali no grupo, tá? O grupo aberto para vocês tirarem dúvidas. Desde já, agradeço muito a presença de todos vocês. Espero realmente ter agregado, né, aí na caminhada, realmente, né? Acho que é algo que eu fico sempre pensando quando eu comecei. Eu acho que se eu tivesse essas dicas ali, eu acho que eu teria evoluído um pouquinho mais rápido. Então, é isso, gente. Agradeço muito, muito a presença de vocês. Vocês são essenciais aí na minha caminhada também, né? E é isso. Beijo, então, gente. Até a próxima. Fiquem ligados aí no Insta, que a gente vai continuar falando sobre o Fig Brand no grupo, qualquer dúvida que tiver. E não deixem de postar aí, marquem a gente. E é isso. Boa noite a todos, gente. Um beijo e até a próxima.